mulher restaurada. Hoje o nosso tempo no secreto, nosso devocional no secreto, nós vamos falar sobre a mulher restaurada, a mulher que também teve um encontro com Jesus e foi restaurada. Pai, nós estamos aqui porque nós precisamos da tua restauração. Nós precisamos, Pai, que o Senhor nos entregue, nos dê um tempo novo, Senhor. Pai, nós estamos aqui porque nós queremos ser restauradas completamente pelo Senhor. Pai, nós estamos aqui porque nós ansiamos por mais da Tua presença. Nós estamos sedentas pela Tua presença. Oh, Senhor, nós não queremos Te conhecer somente de ouvir falar, mas nós queremos Te conhecer de contigo andar. Nos ensina, Pai, a sermos mulheres que agradam o Teu coração, Pai. Nos ensina a sermos mulheres, Pai, que têm agradado o teu coração, Pai, que tem tirado o sorriso dos teus olhos, dos teus lábios, Pai. Nós queremos tirar sorrisos dos teus lábios, Senhor. Pai, vai abençoando e já vai guardando a vida de cada mulher que está entrando aqui esta manhã. Que nenhuma delas saia da mesma maneira que entrou, que nenhuma delas saia da mesma forma que chegou até aqui. Guarda a vida delas, Pai. Dê entendimento agora para elas, Senhor. Oh, Pai, ministra nestes corações. Tira todo impedimento. Tudo, Pai, toda trava dos olhos, toda trava dos ouvidos. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Vai, Senhor, vai trabalhando, já vai enviando os teus anjos nestas casas, Senhor. Coloca os teus anjos acampados nestas casas, Senhor. Livrando essas famílias, livrando essas mulheres de todo o mal, Pai. Dê entendimento, Pai. Trabalha no coração, Pai. De uma forma como o Senhor nunca falou com elas. Que essa manhã realmente elas sejam impactadas pela Tua palavra. Impactadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que eu diminua para que o Senhor cresça e que seja o Senhor falando aqui o tempo todo para a honra e glória do Teu nome. Glória a Deus, amém, aleluia. Bom dia, mulher sábia. Que Deus abençoe o teu dia. Tudo bem com vocês? Vou pôr a luz aqui, que estava sem luz. Vamos lá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos na nossa quarta e última live da série As Mulheres que Jesus Encontrou. Nossa quarta e última live da série As Mulheres que Jesus Encontrou. E hoje nós vamos falar de uma mulher muito especial que eu acho que eu também nunca falei aqui, tá? Já começa a declarar aí, eu vou ser restaurada. Eu vou ser restaurada. Bom dia, Josinha. Bom dia, Mone. Bom dia, Tia Silene. Bom dia, Dorinha. Bom dia, Jéssica, Elaine, Luciane. Bom dia. Bom dia, Dri. As mulheres sábias todas posicionadas aí já. Ana Lúcia, Lari, Felinos. Muita gente aí hoje. Vamos entrando todo mundo. Já vai apertando o foguinho, coraçãozinho pro Instagram entregar a live para mais mulheres. Vamos apertando aí o coraçãozinho, já vai enviando essa live no Instagram de outras mulheres. Deixa eu colocar aqui o título. Live 4. Deixa eu pôr já a mulher restaurada. É tão forte a palavra hoje. A mulher restaurada. Aí... Eu vou ser restaurada em nome de Jesus. E para a gente começar, nós vamos ler um versículo que está em Joel 2, versículo 25. Joel está lá no Antigo Testamento. Joel 2, versículo 25. Já pode abrir sua Bíblia aí. Joel 2, 25 fala assim: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Eu vou restituir, eu vou restaurar os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. E eu já quero que quem já entendeu já vai dizendo amém. O Senhor vai restituir, o Senhor vai restaurar os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Tudo que foi consumido de você, tudo que foi tirado de você, tudo que foi roubado de você, o Senhor, Ele tem o poder para restituir. E toda restituição do Senhor, ela vem em dobro. Deus não está prometendo apenas cura e restauração. Por que eu li esse versículo logo de início? Porque Deus hoje Ele não está prometendo apenas cura e restauração, mas Ele permite restaurar os anos.
anos que você acha que você perdeu da tua vida. Tem mulheres aqui hoje que acha que está perdendo anos ou acha que perdeu anos da vida. Aline, eu perdi muito tempo da minha vida. Teve muito tempo da minha vida que eu vivi com uma pessoa que fez isso. Eu trabalhei numa empresa que foi aquilo. Me roubaram minha alegria. Eu não sei, mas eu tô aqui hoje para te falar que o Senhor está pronto para te restituir até os anos perdidos. Então essa manhã vai ser uma manhã de cura, vai ser uma manhã de restauração, mas também vai ser uma manhã de restituição. É te devolver tudo aquilo que te foi roubado. Amém? Manhã de restituição, em nome de Jesus. E o Senhor, Ele é especialista em restituir. O Senhor, Ele é especialista em restituir. A gente tem várias histórias na Bíblia de restituição. A mais impactante delas é a de Jó. E o Senhor restitui Jó em dobro de tudo aquilo que foi roubado de Jó, de tudo aquilo que foi tirado de Jó. Então eu já quero que você comece essa manhã com esse sentimento. Eu vou ser restituída. Eu vou ser restaurada. Porque não é só ser restaurada, mas é ser restituída pelo Senhor. E o Senhor, Ele é o Senhor que Ele não restitui só coisas, bens. O Senhor restitui tempo. E eu posso falar para vocês com propriedade sobre restituição de tempo. E quando o Senhor, Ele vem com restituição de tempo, é lindo. É lindo porque você vive coisas que você achou que você não viveria mais. Né? O Senhor, Ele realmente, Ele traz de volta, Ele restitui todo aquele tempo que você achou que você nunca mais viveria. Todo aquele tempo que você achou que estava perdido, que estava acabado. E você nunca está atrasada. Você está andando no tempo de Deus. Quando você se alinha com Deus, você anda no time dele, no tempo dele. Então, se tem mulheres aqui hoje, nem estava aqui para eu falar isso, mas se tem mulheres hoje aqui que estão se sentindo atrasadas, eu quero te falar uma coisa muito séria. Para hoje de se comparar com a vida de outras mulheres. Olha para a tua vida, se preocupa com a tua comunhão com Deus, se preocupa em estar alinhada com o Espírito Santo, se preocupa em viver uma vida em intimidade com Deus, porque se você estiver andando em intimidade com o Senhor, eu te garanto que você estará andando no time de Deus, no tempo de Deus. E não tem nada melhor, nada mais perfeito do que andar no tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é exato e ele é perfeito. Ele nunca está atrasado. Ele nunca está atrasado. Amém? Porque a gente tem dores que não são apenas momentos difíceis. A gente às vezes tem dores que parece que são anos da vida que parece que foi perdido. Parece que eu perdi anos da minha vida. Parece que eu fui anos enganada. Né? E aí a gente tem anos, às vezes, de culpa, anos de sofrimento, anos de escolhas erradas, anos de rejeição. Mas Deus está te dizendo hoje, eu sou especialista em restaurar histórias. Essa é a especialidade do Senhor. Restaurar as histórias mais improváveis. E eu quero que você declare, Senhor, restaura a minha história. Restaura a minha história. Restaura a minha história. Hoje é a última live da série, né? As mulheres que Jesus encontrou. Nós falamos da mulher ferida, nós falamos da mulher cansada, nós falamos da mulher esquecida. Mas hoje nós vamos falar de algo que Jesus fez depois do encontro. Porque realmente, quando uma mulher tem um encontro verdadeiro com Jesus, ela não recebe apenas consolo, cura, restauração, restituição. Ela recebe uma nova história, um novo tempo. Aquele tempo que você achou que você não viveria mais. Aquele tempo que você achava que era só para os outros, mas que não era para você. É esse novo tempo que o Senhor, o Espírito Santo, hoje quer derramar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Recebe no teu espírito, em nome de Jesus, aquele tempo de abundância, aquele tempo de viver uma vida de intimidade com Deus, aquele tempo de ouvir Deus, não só de ouvir falar, mas de ouvir Deus, com Ele andar. O Senhor quer restaurar você por completo. Por completo.
E nós vamos ler, já abre tua Bíblia, agora é o texto da manhã mesmo, que é Lucas 7, do 36 ao 50. Lucas 7, do 36 ao 50. Já abre aí tua Bíblia. Nós vamos falar da mulher que ungiu Jesus com alabastro. A mulher do vaso de alabastro. Vamos lá, vamos falar dessa mulher incrível que viveu o encontro com Jesus e que ela foi curada, ela foi restaurada, ela foi restituída. Vamos falar da mulher do vaso de alabastro. Então vamos ler rapidamente, eu vou ler rapidamente o texto, tá? Porque ele é um pouquinho grandinho e depois a gente entra no contexto aqui. Vamos lá. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Ela começou a lavar os pés de Jesus com o quê? Com lágrimas, enxugando com seus cabelos. Vocês conseguem imaginar a cena? Essa mulher agachada ali, ajoelhada aos pés de Jesus, num lugar onde provavelmente só tinham homens. Ela tá ali, lavando os pés de Jesus com lágrima. Imagina o tanto que essa mulher estava chorando. Vocês conseguem imaginar? Entra no contexto. E ela começa a enxugar os pés de Jesus com os cabelos dela. Com os cabelos dela. Presta atenção nisso. Enxugando com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés. Beijava os pés. E ungia eles com unguento. Com o óleo ali do vaso de alabastro. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, quando o dono da casa, o fariseu, viu isso, falou: se este fora profeta, bem saberia, ó, ele duvidando de Jesus, se você mesmo fosse profeta mesmo, igual você está falando, você saberia que essa mulher que está te tocando, essa mulher que está aí lá chorando aos teus pés, essa mulher que está aí enxugando os seus pés com o cabelo dela, é pecadora. Ela é uma pecadora. Então o homem aqui, ele está julgando, ele está ainda tirando satisfação com Jesus. Ó, se você fosse mesmo esse profeta que você estão falando que você é, porque não era nem Jesus que falava, né? Eram as pessoas que falavam que ele era. Você ia saber que ela era pecadora e não ia deixar ela fazer isso. Vamos lá. E respondendo, Jesus lhe disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: dize, me fala, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes ambos. E disse: qual deles você ama mais ou amará mais? E Simão respondendo: tenho para mim que aquele que mais perdoou, aquele que tinha maior dívida. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Não lavou meu pé? Não me deste nada. Mas essa mulher, que você está falando que é pecadora, regou meus pés com lágrima e enxugou com seus cabelos. Você não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem parado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, Simão, mas esta ungiu os meus pés com unguento do vaso de alabastro. Por isso eu te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. E mais uma vez, vai-te em paz. Vocês perceberam que praticamente todos os textos que nós lemos, como Jesus encerra? Vai em paz.
É essa paz dele que a gente precisa. Hoje eu quero que nessa última live dessa série que você escute Jesus te falando: vai em paz. Vai em paz. Que a partir de hoje você vai sentir aquela paz que você nunca sentiu na tua vida. Aquela paz que excede todo entendimento. Nenhum espírito mais de julgamento, nenhum espírito de condenação, nenhum espírito maligno que fica te acusando, nenhum acusador vai chegar mais sobre a tua vida. Porque o Senhor hoje está dando a paz dele para você. E ele está te dizendo: vai em paz. Vai em paz. Semana passada foi a mesma coisa na hora que nós falamos da mulher samaritana. Como que Jesus fala para ela no final? Vai em paz. Vai em paz. Vai em paz. E o que eu mais quero, sabe, gente, se a gente tem essa paz de Jesus, essa paz que excede todo entendimento, se a gente tem essa paz com a gente não precisa de mais nada. A paz dele nos basta. A paz dele nos basta. E que você sinta essa paz no seu coração hoje. Essa paz que não se explica, mas que se vive. O mundo pode estar caindo ao teu redor. Você pode estar vivendo um tempo de cura, de restauração, porque muitas vezes o tempo da cura e da restauração, ele dói. Mas você vai sentir uma paz que ninguém vai entender. Você vai sentir uma paz que até mesmo você não vai entender. Você vai olhar e vai falar assim: outras épocas eu estaria desesperada. Outras épocas eu não estaria aguentando. Outras épocas eu já teria abrido mão. Mas você vai estar em paz. Porque a partir de hoje, o Espírito Santo de Deus está derramando sobre a tua vida a paz dele, que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus. E eu acho que tem uma neném acordando de novo. Deu para acordar agora esse horário, né, gente? Fases e fases. Então hoje a gente vai falar dessa mulher. Entrando no contexto para vocês, Jesus estava na casa de um fariseu chamado Simão. Fariseus, naquela época, eram homens religiosos, respeitados, estudiosos da lei. Eles eram homens respeitados. Então aquela casa, provavelmente, ela estava cheia de pessoas importantes. Vamos ver se ela dorme de novo, mas acho que não vai dormir não. Aquela casa estava cheia de homens importantes. E aí acontece algo totalmente inesperado. Uma mulher conhecida na cidade como pecadora entra naquele lugar. A Bíblia nem diz o nome dela. É a mulher do vaso de alabastro, é a mulher que unge os pés de Jesus, né? É uma pecadora. Na verdade, a Bíblia descreve ela como uma mulher pecadora que unge os pés de Jesus. Mas a Bíblia diz, lá no versículo 37, era uma mulher da cidade que era pecadora. Então vamos entender que a sua reputação era pública, a sua história era conhecida, todo mundo sabia que ela era pecadora. Aqui não fala exatamente o que ela fez, mas nessa época, ser uma mulher pecadora, a gente já imagina o que ela fazia, né? Sua história era conhecida, sua identidade estava marcada pelo passado dela. A identidade dela era marcada, ela selada pelo passado, pelo que ela fez. Provavelmente ela vinha de um período da vida que ela preferia esquecer. Que ela preferia não ter lembranças. Provavelmente ela vinha de um período da vida onde ela não teve paz. Provavelmente ela vinha de um período da vida de total tribulação. De total dificuldade. Só que a restauração, a restituição, a viver a paz do Senhor, começa quando essa mulher decide não deixar o pecado dela impedir a aproximação dela com Jesus. O problema é que muitas vezes a gente deixa o que nos aconteceu, o que a gente fez, o que fizeram conosco, e nos impedir de viver novamente uma intimidade com Deus. A gente se culpa tanto, a gente se julga tanto, a gente deixa tanto o inimigo acusar a nossa mente, que a gente acha que a gente não é digna de viver de novo uma intimidade com o Pai. Eu não sei onde você parou, mulher, mas eu quero te dizer hoje que não importa onde você parou, o Senhor hoje quer restituir até o seu tempo perdido, não importa o que você fez. Vou ter que pegar ela, gente. Espera só um minutinho que eu vou pegar ela.
Parou? Não parou? Não parou. Peraí, já volto. Voltamos. Agora com participação especial. Eu quero a mamãe, gente. Dá bom dia. Fala bom dia pra titias. Bom dia, titias. Ainda tô com sono. Então vamos lá. Quer virar? Bom dia. Bom, vamos lá. Então, essa restauração, ela só começa quando essa mulher decide deixar tudo isso para trás. Enquanto não existe uma decisão, não muda. Enquanto eu não decido que eu vou começar a acordar mais cedo, vou ter meu tempo no secreto com Deus, enquanto eu não decido que eu vou ter o meu tempo de oração, enquanto eu não decido que eu vou ter o meu tempo de leitura da Bíblia, que eu vou ler o meu devocional todos os dias, eu vou ler minha Bíblia todos os dias, enquanto eu não decido que eu vou viver uma vida de princípios, que eu não vou mais ficar vivendo uma vida que desagrada o coração de Deus, tudo isso, a mudança dessa mulher acontece depois de uma decisão. Tem coisas na sua vida que só acontece depois que você decide que do jeito que você tá, não dá mais pra ficar. Tem que ter decisão, gente. Enquanto você vai empurrando com a barriga, não muda nada. E às vezes só piora. Agora nós vamos pro significado do alabastro. Ela carregava um vaso de alabastro com perfume. Tá no versículo 37. O alabastro era uma pedra usada para guardar perfumes raros e caros. Esses perfumes, eles eram extremamente valiosos. Eles eram extremamente caros, tá? Só tô entrando no contexto para vocês entenderem. O que foi? Soninho? Você quer um desenho? Senta aqui, a mamãe vai dar o desenho para você. Senta aqui. Aí. Senta aqui. Peraí, gente. Deixa eu dar uma comidinha aqui pro meu periquito. Aqui. Sua aqui. Você quer um papel pra você desenhar também? Quer? Eu vou te dar uma caneta bem colorida, tá bom? 2 canetas eu vou te dar. Essa e essa. Pronto. Então, quando quem tinha um vaso de alabastro desse, representava riqueza, herança, identidade social, porque era algo muito caro. Era algo muito caro. E alguns estudiosos, né, quando a gente vê na parte da teologia aqui, acreditavam que aquele perfume poderia representar uma fase da vida antiga dela. Provavelmente ela ganhou de alguém, né? Como ela era uma mulher pecadora, provavelmente ela ganhou ali de alguém em alguma situação. Mas naquele momento, ela faz algo radical. E aqui está o ponto-chave. Ela quebra o vaso e ela derrama tudo aos pés de Jesus. Está no versículo 38. Quebrar o vaso de alabastro significava: não vou guardar nada. Eu vou derramar tudo. Eu quero me entregar completamente. Esse é o significado. A partir do momento que ela quebra o vaso de alabastro nos pés de Jesus, ela está dizendo: eu não quero nada do meu passado.
Eu entrego tudo ao Senhor. Eu decido que a partir de hoje eu quero uma nova vida. Eu derramo tudo aos teus pés. Eu me entrego completamente. Espiritualmente, isso fala de algo mais profundo, muito profundo. O que foi? Te amo, minha vida. A restauração verdadeira, ela só começa quando você decide não guardar mais nada da vida longe de Deus. O que você ainda tem guardado de quando você vivia longe de Deus? O que você ainda tem aí de estimação de quando você vivia longe de Deus? Porque às vezes a gente guarda coisas, lembranças, momentos. A gente vai guardando coisas da época que você vivia longe de Deus. O Senhor está pedindo para você entregar. O que você ainda tem guardado de estimação? Consagra ao Senhor. Entrega ao Senhor. Tem coisas que às vezes, eu nem ia falar isso, mas tem coisas que às vezes você tem dentro da tua casa que só te traz de volta pro teu passado. Tem coisas que você tem guardado que só te faz sofrer, que toda vez que você vê, você sofre. Tira isso de dentro da tua casa. Se desfaça disso. Não fique presa, porque quando você está presa a algo do teu passado, você impede de viver a restauração do Senhor. Eu não sei por que eu estou falando isso, eu nem estava aqui no contexto, mas tem alguém aqui que precisa ouvir isso. Cuidado com coisas, sentimentos, objetos, pessoas que te faz voltar para o passado. Te faz voltar do lugar que Jesus já te tirou. Você já foi tirada desse lugar. Jesus já te tirou desse lugar. Não volte. Não volte para esse lugar. Porque o que você derrama aos pés de Jesus se transforma em restauração. Tudo aquilo que você se derrama aos pés de Jesus se transforma em restauração e em restituição. Mas eu preciso derramar aos pés de Jesus. Eu preciso derramar isso aos pés de Jesus. Então, se tem coisas também dentro de você que você nunca falou para Deus, fala, derrama, fala para Ele. É importante você falar. E agora, fala que ela começa a chorar. Suas lágrimas caem sobre os pés de Jesus e ela enxuga com os cabelos. Na cultura judaica, isso era algo extremamente íntimo. Cabelo era símbolo de honra para a mulher. E ela está literalmente dizendo o que para Jesus? Minha honra agora está aos teus pés. Eu sou toda tua, Jesus. Minha humildade, eu tô aqui, ó, deslacerada, lançada. Entreguei tudo que eu tinha de mais valioso. Tem coisa mais linda do que isso? Não importa o que essa mulher fez. Não importa o que ela viveu. O que importa é que Jesus enxergou nela um coração entregue. Ela se lançou. Senhor, minha honra é tua. Tudo que eu tenho é teu. E a reação dos religiosos? Ah, se ele fosse profeta mesmo, sabia que tipo de mulher ela é. Eles olham para onde? Eles olham para o passado. Mas Jesus olha para o coração. As pessoas vão sempre olhar para o teu passado e julgar o teu passado. Mas o que eu quero te dizer é que isso não importa nada. O que importa é para onde Jesus olha. E Jesus, ele olha para o teu coração. Jesus olha para a tua humildade. Jesus olha para a tua vontade, para o teu desejo em agradar o coração dele. E entregar tudo para ele. As pessoas enxergam histórico. Jesus, ele enxerga arrependimento. É isso que ele enxerga. Então não importa o que você fez, não importa o que fizeram, o que importa é o teu coração contrito, é o teu coração entregue para Ele, entregando a Ele tudo que você tem. Ele só olha para isso, pro íntimo do teu coração, pro desejo do teu coração. E Jesus declara aqui algo poderoso. Os pecados dela são muitos, estão perdoados. Depois ele fala o quê? A tua fé te salvou. Vai em paz. Ela entrou como pecadora e ela sai como restaurada.
E você hoje está saindo dessa manhã restaurada, curada, transformada e restituída pelo Senhor. É manhã de restituição e de restauração. Assim como essa mulher, somente pela atitude dela em se lançar aos pés de Jesus e entregar para ele tudo que ela tinha, ela foi restaurada e restituída. Eu creio que essa mulher teve restituição até do tempo perdido da vida dela. Porque Deus não faz nada pela metade. A boa obra que Ele começou na tua vida, a boa obra que Ele começou na tua casa, Ele vai concluir. Deus não deixa nada pela metade. Deus não deixa nada pela metade. Nada. Não, essa não é a irmã de Lázaro, meu amor. A irmã de Lázaro é Marta e Maria. Essa daqui é a mulher, ela não tem nome, tá? Ela é a mulher pecadora mesmo. É que você está confundindo com Maria, que Maria se lançava aos pés de Jesus, né? Toda vez que Jesus chegava na casa dela, Maria ia para os pés de Jesus. Mas essa daqui é a que quebrou o vaso de alabastro. Ela quebrou tudo que ela tinha de mais precioso, ela quebra e entrega aos pés de Jesus. E agora nós vamos para os 5 aprendizados mais profundos de hoje. Primeiro, a restauração começa com coragem de se aproximar. A restauração começa com coragem de se aproximar. Então, para você começar a restauração na tua vida, você precisa estar próxima de Deus. Você precisa de intimidade com o Pai. Porque o único que tem capacidade de restaurar tua vida e restituir a tua casa, restituir tua família, restituir os teus filhos, restituir o tempo perdido, é Ele. Ninguém mais tem esse poder. Só Ele. Então, o que você precisa? Você precisa ter coragem de se aproximar. Essa mulher só viveu essa restauração, essa restituição e recebeu a paz de Jesus porque ela teve coragem de se aproximar. Coragem, esse ato aqui dela, é ela chegando para Jesus e falando: do jeito que eu vivo, eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais viver com esse sentimento, eu não quero mais viver com esse sentimento de acusação, de medo. Eu não quero mais viver assim. Não quero. É isso que ela está dizendo para Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor tem algo a mais para mim. Eu já ouvi falar, provavelmente ela ouviu falar de Jesus. E ela queria isso, só que para isso ela teve que decidir ir. Você imagina o medo dessa mulher em entrar numa casa de um desconhecido? Você imagina o medo dessa mulher em entrar na casa de um fariseu? Mas ela não se importou com nada. Ela não se importou com nada porque o que ela queria era ser restaurada por completo. O que ela queria era ser restituída. O que ela queria era viver a vida em abundância que tinha prometido para ela, né? Ela decidiu que não queria mais permanecer como ela estava. E eu falo que a gente só muda quando a gente decide que do jeito que tá não dá para permanecer. Você só muda quando você decide que não dá para ficar do jeito que você tá. E isso vale para tudo. Isso vale para a vida com Deus. Você só muda. Não faz assim não, filha. Sorrisão, você é tão linda sorrindo. Ela só muda. Você só muda quando você decide que não dá para ficar como tá. Tá? Só assim que você muda. E tudo na vida depende da tua decisão. Quando você quer emagrecer, você precisa decidir. Quando você quer ter vida com Deus, você precisa decidir que vai acordar mais cedo, você precisa decidir que você vai deixar de comer algo para emagrecer, você precisa decidir. E eu costumo dizer que se você ainda não decidiu mudar, você vive aí falando que você quer perder 10 quilos, 5 quilos, 20 quilos, nunca perde. Você vive falando que você, do jeito que sua vida tá, não dá pra ficar. Mas você nunca decide ter realmente todos os dias tempo com Deus. Pôr o joelho no chão. Se você ainda não decidiu, é porque ainda não doeu o suficiente. A gente só decide mudar quando dói o suficiente. Você vai esperar doer o suficiente? Você vai esperar isso daí doer mais para você mudar? Para você perder os quilos que você tanto quer?
para você mudar a tua casa, mudar a tua família? O que mais você precisa acontecer para você decidir? Ainda não doeu o suficiente? Ainda não doeu o suficiente? A pergunta é essa. O que mais, quanto mais tem que doer? Se você só muda quando dói, e se não mudou, é porque não doeu o suficiente. Mulheres restauradas, elas param de fugir de Deus. Mulheres restauradas, elas param de fugir de Deus. E o segundo grande aprendizado aqui é: o arrependimento verdadeiro quebra o vaso. Ela não levou o perfume para mostrar que ela tinha um perfume caro. Ela levou o perfume para derramar com humildade. Ela entregou tudo que ela tinha. Isso aqui, esse ato dela fala de uma entrega total, de uma entrega completa. Ela pega tudo que ela tem e ela entrega. Porque quem tenta manter o controle da própria vida não experimenta a restauração completa. Se você continuar tentando controlar tudo, você não vive a restauração e a restituição do Senhor. Você pode ver na vida de Jó, ele só vive a restituição porque ele confia, ele entrega tudo que ele tem a Deus. Eu não sou nada, eu não tenho nada, tudo é teu. Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Olha essa fé, olha essa coragem. Jó fala o quê? Deus me deu, Deus tomou, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Ele sabe que tudo é dele por ele. Tudo é dele por ele. Então quem tenta manter o controle da própria vida não vai experimentar restauração completa, restituição. E nós mulheres, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque nós temos o sério problema de querer controlar tudo e todos. E muitas vezes a gente se vê numa posição de querer controlar até o agir de Deus. Não, Deus, ó, eu quero que o Senhor transforme meu marido, mas ó, isso aqui não, tá? Ó, aqui não. Faz dessa forma. Você quer controlar até o agir de Deus. Como que Deus vai agir? Como que Deus vai restaurar? Como que Deus vai restituir? Com você querendo controlar tudo. Tira a tua mão. Tira a tua mão e deixa Deus agir. Da forma que Ele sabe. Não é você quem sabe. A única coisa que você precisa fazer é quebrar teu vaso aos pés dele. É se lançar em humildade aos pés dele. Terceiro aprendizado. Lágrimas diante de Deus não são fraquezas. As lágrimas dela não eram de vergonha. As lágrimas dela não foram vergonha. Foram o caminho da cura. A partir do momento, aquele ato daquela mulher de chorar ao ponto de lavar os pés de Jesus com as lágrimas, foi a cura dela. Foi a cura dela. Então, muitas vezes, o que você está precisando é ir para o secreto e chorar para o Pai. Pare de chorar para pessoas e comece a chorar no colo certo, nos pés certo. Chora nos pés certo. Coloca aí, eu vou chorar nos pés certo. Eu vou chorar nos pés certo. Fala para ele, Senhor, eu estou aqui aos teus pés. Mas eu preciso tirar de dentro de mim tudo isso que tem me atropelado, que tem doído, que tem me feito sofrer. E eu lanço ao Senhor. E chora ao ponto de lavar os pés de Jesus. Eu vou chorar nos pés certo. Porque chorando nesses pés tem cura. Chorando nesses pés tem restauração. Chorando nesses pés tem restituição do Senhor. Porque o meu Deus, o teu Deus, Ele é esse Deus de Joel 2,25, que fala que Ele restitui até os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Não importa o que tiraram de você. Não importa o que perdeu. O que importa é que eu e você temos um Deus que restitui tudo. E Ele restitui normalmente em dobro. É muito além do que um dia você teve. É muito além do que um dia você foi. Chora aos pés de Jesus. Lança tudo para Ele. Ele não vê as tuas lágrimas como fraqueza, mas Ele vê como humildade, como vontade de ser curada. Mostra para Jesus o quanto você deseja ser curada, o quanto você deseja viver a vida em abundância que Ele tem preparado para você. Porque algumas curas, elas só começam quando o coração finalmente se quebranta. Deus, eu vou contar um segredo para vocês.
Se tem uma coisa que Deus não resiste, é um coração quebrantado. Deus não resiste a um coração quebrantado. Então, todos os dias que você estiver cansada, despedaçada, aproveita que você está assim e vai chorar aos pés dele. Porque se tem uma coisa que ele não resiste, é um coração quebrantado. Ele não resiste. Ele não resiste a um coração quebrantado. Um coração contrito. Um coração humilde que reconhece que sem Deus não é nada. Para de querer ser dona da razão. Para de querer achar que você dá conta de tudo. Hoje, sabe, eu já fui essa pessoa que achava que tudo era por mim. Que tudo eu tinha que fazer. Peraí, filhinha, assim não dá. Vem brincar aqui um pouquinho. Vai comer um... Ali agora não. Na hora que eu acabar, você mexe ali. Aqui nessa cadeira? Então. Tá aqui. Deus não resiste a esse coração. É isso, um coração quebrantado move o coração de Deus. Ele vai fazer, ele vai curar, ele vai transformar, ele vai restaurar, ele vai restituir. Porque o nosso Deus é assim. Ele é assim. A quarto aprendizado, a opinião das pessoas não define a tua restauração. Essa é boa. A opinião das pessoas não define a tua restauração. A sala estava cheia de julgamentos. E posso te falar? Isso sempre vai ter. Ah, mas ela não merece. Você não sabe o que ela fez. Ah, mas por que ela tá bebendo isso? Ela não pode beber essa daí. Quer beber? Você não sabe o que ela fez? A opinião das pessoas não define a tua restauração. Não importa o que falam, não importa o que julgam, para Deus isso não muda nada. Eu acho que quando as pessoas começam a querer acusar muito, aí que Deus quer fazer mesmo. Porque eu acho que tem uma coisa que Jesus abomina, que ele não suporta, é essas pessoas que acham que tem o poder de julgar. Não seja essa pessoa que julga outras pessoas. Você nunca sabe a história do outro lado. Toda história tem mais de uma versão. Então, se tem uma coisa que eu acredito que Deus abomina, é os julgadores. Aí eu acho que ele faz questão de ir lá e falar aí, ó. Tá vendo? Não importa o que ela fez. Eu faço além. Eu restituo. Eu restauro. É isso. Jesus não se moveu pela opinião deles. Nossa, é verdade, ela é pecadora, eu não tinha percebido. Ai, não vou mais restaurá-la. Agora que eu vou restaurar ela mesmo. Agora que eu vou restituir ela mesmo. Agora que ela vai ser transformada mesmo. Agora que ela vai ser restaurada mesmo. O céu não consulta a multidão para restaurar alguém. O céu não precisa da aprovação da multidão para restaurar alguém. Não se esqueça disso. O céu não consulta a multidão para restaurar alguém. Não consulta. Ele não precisa da aprovação de pessoas. Não se preocupe com o que estão falando. Quem te justifica é o Senhor. É Ele quem te justifica. Amém? Quinto aprendizado. Jesus devolve identidade para ela. Oi. Pronto. Não gosta dele? Te amo. Jesus devolve identidade. Ela entrou marcada pelo pecado, ela entrou marcada como pecadora e ela saiu marcada como perdoada, como restaurada, como uma mulher que a partir daquele momento tinha paz. Deus devolve dignidade para ela e ele fala, vai em paz, a tua fé te salvou. Quer dizer, olha a humildade de Jesus. Ele não fala, eu te salvei. O que ele fala? A tua fé te salvou. Porque nada é por mim. O próprio Jesus tem a humildade de reconhecer que nada é por ele, mas tudo é pelo Pai. E ele fala, a tua fé te salvou. Vai em paz. Olha que aprendizado precioso esse. E muitas vezes a gente acha que é a gente que faz. Jesus estava restaurando, curando essa mulher. E em nenhum momento ele fala, eu te salvei.
Ele fala, a tua fé te salvou. É a tua fé. É a tua coragem de ir lá e se rasgar e se lançar aos pés de Jesus. Mamãe, posso lá brincar? Claro, meu amor. Vai lá brincar. Vem cá que a mamãe pula com você. Vai lá. Puia, pipoquinha. Vai lá brincar. Depois que você terminar... Gente, essa palavra foi muito profunda. É que, às vezes, né, tem palavras que é mais pesadas. E essa palavra é uma palavra de uma profundidade muito grande. Tá apagado. Não tem problema, tá claro. Pode brincar, sim. Peraí, gente. Deixa eu acender a luz da brincadeira. Vai brincar agora, tá bom? Que a mamãe precisa terminar. Pronto. Mãe, Oi. se você quiser um cafezinho, eu faço. Então você faz um cafezinho pra mim? Pode fazer, que eu quero. Tá bom, então... Bem gostoso. Põe bolachinha também. Pra gente encerrar, 7 maneiras. A quinta é Jesus devolve identidade. Jesus devolve identidade. Sabe, a gente precisa nesse mundo de hoje, onde as pessoas querem cada vez se aparecer uma mais que a outra, a gente precisa começar a buscar. Eu tenho pedido tanto pro Senhor a humildade dele. Eu tenho pedido tanto pra Deus, Senhor, me dá um coração humilde igual ao teu. Me ensina a amar como o Senhor ama, me ensina a perdoar como o Senhor perdoa, me ensina a ter um coração igual ao teu. Porque o mundo tá deixando a gente tão dura. O mundo tá deixando a gente tão fria. E nós, mulheres sábias, a gente não pode entrar nessa. Por favor, mulheres, vamos nos policiar, vamos nos posicionar para que a gente não fique dura, para que a gente não fique fria, para que a gente não fique achando que foi a gente quem salvou, que foi a gente quem restaurou, que foi a gente quem fez. Cuidado. A gente está num tempo muito duro do mundo, muito mal, e a gente precisa estar nos policiando o tempo todo pra gente não ficar essas mulheres duras, frias, calculistas. Cuidado. Cuidado. Então, quais são as 7 maneiras de se tornar uma mulher restaurada? Primeiro, reconhecer que só Jesus pode restaurar completamente. Primeiro ponto é esse. Reconhecer que só Jesus pode restaurar completamente. Restauração profunda, de verdade, vem de Deus. E é no secreto. É você e Deus. É sem se importar com a multidão. Sem se importar com o que estão falando. Então, primeiro é reconhecer que só Jesus pode restaurar completamente. Segundo, é parar de fugir. Pare de fugir da presença de Deus. Oi, meu amor. Gente, eu vou ter que levar ela pra fazer xixi. Ei, Helena, vem cá, vem rápido, filha. Tô voltando, galera. Tô voltando. Tô voltando. Não? Não terminou? A vida da mãe, a vida da mãe. Pare de fugir da presença de Deus, é o segundo. Muitas mulheres se afastam quando erram. Muitas mulheres se afastam quando erram. Tá parecendo um reality show, né, gente? Aqui. Não é uma live, é um reality show. Às vezes, o inimigo, ele nos acusa tanto que a gente, quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente perde a paciência com os nossos, quando a gente toma uma atitude errada, a gente acha que a gente não é digna da presença. E a gente se afasta. E a gente se afasta. No momento que é pra gente se aproximar, a gente se afasta. Só que a restauração, ela começa quando você volta. A restauração só começa quando você volta. Gente, vocês conseguem imaginar nesse... Eu queria que depois vocês lessem com calma Lucas 7, do 36 ao 50, e entendesse o contexto. Tantas barreiras que essa mulher, assim como a samaritana da semana passada, que a gente falou que ela quebrou várias barreiras, Jesus quebra várias barreiras, essa mulher quebrou muitas barreiras para chegar aos pés de Jesus. Imagina você entrar na casa de uma pessoa, um fariseu, que devia ser aqueles homens rude, você entrar na casa que só tinha homem respeitado, você se lançar aos pés de Jesus, sabendo que na cidade todo mundo falava que você era pecador. Olha a coragem dessa mulher.
Uma mulher forte e corajosa, que decidiu que não queria ficar. Provavelmente a dor dela chegou num ponto que ela não queria mais ficar do jeito que ela estava. Mas não espere doer mais, não. Não espere doer mais, não. Então pare de fugir da presença de Deus. A restauração só começa quando você volta. Terceira maneira de você ser essa mulher restaurada. Quebrar o vaso do orgulho. E aqui pega, que é um ponto que eu quero entrar com vocês. Quebrar o vaso do orgulho. Muitas vezes a gente deixa de viver as promessas. Muitas vezes a gente deixa de viver tudo que o Senhor tem. Bom dia, meu amor. Te amo. A gente deixa de viver tudo por orgulho. Por orgulho. O orgulho, ele impede a cura. Só que a humildade abre portas espirituais. O orgulho, ele impede você de ser curada, de ser restaurada. E o que eu mais vejo hoje são mulheres orgulhosas. Orgulhosas. Você não precisa pedir perdão. Você não precisa fazer isso. Você não precisa. E o inimigo vai te colocando isso na cabeça, que você não precisa. E aí você vai ficando cheia de orgulho e isso impede você de ser restaurada. Isso impede você de viver a restituição do Senhor. Espírito Santo, vem agora e revela para nós pontos da nossa vida que nós estamos deixando o orgulho falar alto. Vem, Espírito Santo, e revela para cada uma dessas mulheres pontos que estão deixando o orgulho gritar, que está impedindo, Pai, que a gente venha viver toda a tua cura, toda a tua restauração e toda a tua restituição. Traz à tona todo orgulho, Senhor, em nome de Jesus. Tira esse orgulho de nós e nos dê um coração igual ao teu. Humildade abre as portas espirituais. Então, quando você quebra o vaso, você está quebrando o vaso do orgulho. Declara aí, hoje eu quebro o vaso do orgulho. Hoje eu quebro o vaso do orgulho. Muitas vezes a gente acha que nem de Deus a gente precisa. Isso aqui eu resolvo sozinha. Eu não quero resolver nada sozinha. Eu tenho falado para Deus, eu não quero resolver nada sozinha. Nem da coisa pequena à grande, eu não quero resolver nada sozinha. Hoje até eu estou em fase de contratação para a empresa. Gente, até nessa fase de contratação da empresa, na fase de eu oro, eu jejuo e eu peço direcionamento para Deus. Para tudo. Eu não quero resolver nada sozinha. Nem da coisa pequena, nem da coisa grande. Eu quero tudo que o Senhor me ajude a resolver. Eu quero tudo ser resolvido na presença dEle. Quem sou eu para achar que uma coisa eu posso resolver sozinho? Eu quero ser totalmente dependente de Deus, até nos detalhes. Até para contratar uma pessoa para trabalhar na minha empresa. Eu quero estar dependente de Deus. Deus me livre a achar que eu tenho a capacidade. E isso a gente vai aprendendo. Amém. Olha o tanto de mulheres hoje quebrando o vaso do orgulho. Deus me livre de fazer algo sozinho. Eu não quero resolver nada sozinho. Deixa eu até anotar isso, que não estava aqui. Quarto aprendizado aí para ser uma mulher. Quarta maneira de ser uma mulher restaurada. Derramar o coração diante de Deus. Deus não espera a perfeição. Ele só espera a sinceridade. Ele não resiste a um coração contrito e sincero. Então Deus não está esperando a tua perfeição. Ele sabe que não somos. Para de achar que você só é digna quando você estiver perfeita. Deus sabe que a gente não é e não vai ser. A gente está numa busca de ser melhor, numa busca de ser cada vez mais parecida com Ele, mas não somos. Não somos. E Ele sabe. Ele não espera a perfeição de você. Ele espera o desejo de mudar. Ele espera o desejo de se lançar diante dele. O que importa para Deus é a intenção do teu coração. Mamãe, o que é esse bagulho que sai? Ouve. Acho que foi a mamãe. Quinta maneira. Eu não quero resolver nada sozinha. É isso aí. Acho que hoje é a frase do dia. Eu não quero resolver nada sozinha. Nada. Aceitar o perdão de Deus.
Muitas mulheres continuam se condenando. Muitas mulheres ficam se condenando. Mas quem perdoou, quem é perdoada por Deus, não precisa continuar carregando a culpa. Ele já jogou no mar do esquecimento. Quem te acusa é o diabo, não é Deus. Quando você tá se sentindo muito acusada, é porque você tá ouvindo mais a voz do diabo do que a voz de Deus. Mãe, eu posso levar uma bolsinha pra escola? Pode, filho. Aí na hora que eu voltar, ela vai estar aqui, não vai estar? Vai. Ah, mas eu acho que... Pode levar, pode arrumar. Eu trago e deixo aqui, tá? Não, mãe, eu vou levar e você vai pra caminhar. Aí, na hora que você voltar da caminhada, você volta pra minha casa e põe lá. Combinado. Aí volta. Gente, fala, hein? Sexta maneira. Permitir que Deus redefina a sua identidade. Permitir que Deus redefina a sua identidade. Seu passado não é seu nome. Seu erro não é tua identidade. Ela não vai mais ser conhecida como uma mulher pecadora. Ela agora é conhecida como a mulher do vaso de alabastro. A mulher que se rendeu aos pés de Jesus. A mulher que chorou e lavou os pés de Jesus com lágrima e enxugou com cabelo. Deus restaura a identidade dela. Sétima maneira. Transformar a história em testemunho. Isso é lindo. Mulheres restauradas não escondem o que Deus fez. Começa a falar do que Deus faz na tua vida. Começa a abrir a tua boca, começa a contar. E se alguém viveu um testemunho nessa série, dessas 4 lives, já vai contando aí. Já vai abrindo a tua boca e vai falando do que Deus fez. Se tem alguém aqui que viveu testemunho nessas 4 lives, já vai falando aí o que Deus fez. Testemunho libera outras pessoas. O teu testemunho libera outras pessoas. Depois vai lá nos comentários dessa live e fala o que Deus fez. Porque o seu testemunho libera outras pessoas. Todo dia você tem um testemunho para contar. Todo dia tem algo que Deus te livrou. Eu tenho certeza que nessas 2 semanas, dessas 4 lives, Deus fez algo na tua vida. Alguma coisa Deus mudou dentro de você. O ato de Deus, ontem eu estava almoçando com uma amiga e a gente estava falando justamente disso. De coisas que antes para nós era normal. Às vezes atitudes que antes era normal e que hoje o quanto o Espírito Santo incomoda. O quanto pra gente não é mais normal. Isso já é um testemunho. É testemunho do agir de Deus dentro da gente. Atitudes que antes a gente tinha e não incomodava. Hoje, se eu tenho uma atitude dessa, o Espírito Santo não me deixa em paz 1 minuto do dia. Isso é um testemunho, porque eu tenho o Espírito Santo vivo dentro de mim, me incomodando, me curando, me transformando, me restaurando todos os dias. Olha que lindo, Deus me deu um projeto que eu estou colocando em prática. E testemunho, gente, não precisa ser grande. Igual quem já teve. Todo dia você tem testemunho, Cláudia. Esse ato do Espírito Santo me incomodar é um testemunho vivo da minha restauração. Parem de esperar grandes acontecimentos. Parem de esperar grandes milagres, mulher sábia. Começa a ser grata e a viver os pequenos milagres todos os dias. Deus tem feito grandes coisas na tua vida todos os dias. Deus tem te livrado de tanta coisa todos os dias. Abra a tua boca e começa a agradecer por tudo que Deus tem feito por você todos os dias. O ato de você estar aqui esta manhã, o ato de Deus ter nos dado esse tema de mulheres que encontraram Jesus, é um cuidado, é um testemunho do amor vivo de Deus por você. Você não está aqui à toa. Você não está à toa. Parem de esperar grandes coisas. Comece a ser grata. O devocional de hoje está falando disso. Da gente ver graça na rotina. De gente ser grata com as coisas que acontecem todos os dias. É isso que faz você enxergar o maior. É isso que faz o maior acontecer na tua vida. Sabe, mulheres curadas, mulheres restauradas, carregam o perfume do testemunho. Mulheres restauradas
carregam o perfume do testemunho. Amém? Para de esperar o extraordinário. Às vezes a gente acha, só vou estar leve bem na semana de férias, quando eu fizer tal viagem. Não, começa a ver graça na tua rotina. Começa a ver graça nas pequenas coisas que Deus te dá. Num almoço quentinho que você tem para comer, numa louça suja que você tem para lavar. Veja graça na tua rotina. Seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te coloco, diz o Senhor. Seja fiel no pouco, que sobre o mundo eu te coloco. Então nós passamos, gente, esses aqui são os 7 aprendizados. Eu sei que eu tô devendo mandar no grupo para vocês, mas como eu disse para vocês, essa semana estão um pouquinho mais... com umas coisas a mais para eu fazer, algumas coisas na empresa e tudo mais, mas eu vou tentar mandar para vocês os aprendizados hoje. Vamos ver se eu consigo. Precisando de uma social media, de alguém para me ajudar. E ó, se alguém se candidatar, for de Rio Preto, porque aí a pessoa já pega e já manda para mim, que fica tudo para eu fazer, fica um pouquinho complicado. Mas nós falamos de mulheres feridas, nós falamos das mulheres cansadas, nós falamos das mulheres esquecidas, mas hoje Deus está encerrando essa série com mulheres que tiveram a coragem de quebrar o vaso diante de Jesus. E eu quero que hoje você se derrame aos pés dele. Ajoelha, coloca o teu joelho no chão. Quem derrama tudo aos pés de Jesus nunca volta para casa a mesma mulher. Quem derrama tudo aos pés de Jesus nunca volta para casa a mesma mulher. E decida que você não quer mais resolver tudo sozinha. Eu não quero mais resolver tudo sozinha. Eu quero ser dependente até nas pequenas coisas, nas decisões diárias da minha casa. Gente, o nosso grupo onde eu mando as coisas e onde eu aviso das lives é no Instagram, tá? A gente tem um grupo do WhatsApp também, mas eu falo mais no grupo do Instagram, tá? Todo dia lá eu mando alguma coisa pra vocês, né? Eu sou de São José do Rio Preto, gente. São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Todos os dias, pra quem é nova aqui, todos os dias nós temos o devocional, sem falhar nenhum dia. Exatamente como tá no devocional aqui. Ele tá no Spotify. A partir das 4 da manhã já está lá com uma oração poderosa. Lá você consegue compartilhar nos grupos de WhatsApp, no Stories. Você consegue compartilhar no WhatsApp com várias pessoas, né? Então, lá tá o devocional. Ainda tem como você adquirir o livro também. O livro, ele é 100% beneficente, tá? A renda dele, do Instituto MDC. E o grupo do Instagram, se você entrar na minha bio, sabe? Na minha bio, onde tem minha fotinha, lá... Tem lá assim, abençoadas e desinflamadas. Tem um link, bem na bio. Clica ali que você entra automaticamente no grupo do Instagram. Tá bom? Automaticamente você entra lá. Agora nós vamos orar. E eu quero que você se coloque de joelho. Nós vamos orar de joelho agora. Nós vamos orar de joelho, consagrando esse tempo ao Senhor. Nós vamos orar de joelho, consagrando esse momento ao Senhor, consagrando tudo que o Senhor tem feito por nós, consagrando e agradecendo por esse tempo precioso que o Senhor nos deu, que o Senhor nos dá. Já se coloca de joelho, se você puder aí, se coloca de joelho, que o Senhor hoje é uma manhã de restauração, é uma manhã de cura, tá? Só um aviso antes da gente começar, eu vou estar de férias semana que vem, vou estar viajando. Então, já avisando vocês que provavelmente eu não vou conseguir fazer a live segunda e quinta. Se eu conseguir, por isso que é importante vocês estarem no grupo do Instagram. Eu vou tentar fazer de lá, mas vai ter um fuso horário, acho que de 3 horas. Eu vou tentar me organizar para fazer em algum momento de lá, mesmo que seja algum outro horário. Se eu conseguir, eu aviso vocês no grupo do Instagram, tá bom? No grupo do Instagram, eu aviso vocês. Mas, por enquanto... Fica avisado que não temos live segunda e quinta da semana que vem. Na outra semana volta tudo ao normal, tá? Mas já fica avisado. Mas se eu conseguir, então entrem no grupo do Instagram. Porque se eu conseguir fazer de lá, eu aviso vocês, tá bom? Eu vou tentar fazer de lá. Vou tentar. Em algum momento fazer de lá, porque eu sei o quanto é precioso. Gente, e se tem alguém que sente falta de fazer a live aqui com vocês, sou eu. Sou eu. Vamos orar? Vamos orar?
Entrem no grupo, tá bom? Porque é importante. Mesmo que eu não conseguir, eu vou estar mandando lá alguns devocionais pontuais, o que Deus for falando comigo, eu vou mandando lá pra vocês, pra gente estar andando no mesmo espírito. É importante a gente estar andando no mesmo espírito, né? Eu creio que Deus está levantando um movimento de mulheres aqui, né? Deus está levantando um movimento de mulheres aqui. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês fazem parte de um movimento que Deus está fazendo, de mulheres posicionadas, de mulheres restauradas. Amém? Meu Deus, meu Pai. Pai, nós entramos na Tua presença. Pai, nós nos colocamos hoje diante de Ti. Como aquela mulher que entra naquela casa carregando tudo nos ombros. Como aquela mulher cansada. Como aquela mulher cheia de pecado. Como aquela mulher cheia de história. Cheia de dor. Cheia, Pai, de culpa. Cheia de medos, cheia de angústia. Ela entrou ali carregando um vaso. Nós entramos aqui hoje nos rendendo aos teus pés e declarando que o Senhor é o nosso Deus. Que o Senhor é o nosso Deus. Que o Senhor é o nosso Rei. Oh, Pai, esse vaso representa nossas dores. Esse vaso representa nossas angústias. Esse vaso representa nossos medos. Esse vaso representa nossas falhas. Esse vaso representa tudo que marcou a nossa vida, tudo que doeu, tudo que aconteceu, tudo que tem impedido a gente de avançar. Esse vaso representa tudo que tem impedido a gente de avançar. Mas hoje, como mulheres posicionadas, como mulheres restauradas, curadas, nós decidimos que nós não queremos guardar mais nada. Nós não queremos guardar mais nada. E assim como aquela mulher, nós quebramos o vaso hoje diante do Senhor. Nós quebramos o vaso hoje diante do Senhor. Faça com a mão como você estivesse quebrando o vaso, mulher. Eu quebro o vaso diante de ti. Eu quebro o vaso do orgulho. Eu quebro o vaso do medo. Repete comigo. Hoje, Senhor, eu quebro o vaso do orgulho. Eu quebro o vaso do medo. Eu quebro o vaso da culpa. Eu quebro o vaso das feridas que eu carreguei por tanto tempo. Hoje eu quebro esse vaso. Porque eu sei, Pai, que nada que é derramado aos teus pés é desprezado. Nada que nós colocamos diante do Senhor com um coração humilde e contrito, o Senhor despreza. Oh, Pai, eu quero ser restaurada como essa mulher foi. Restaura essas mulheres assim como essa mulher foi. Restitui a vida à casa dessas mulheres assim como essa mulher foi. Eu quero essa paz assim como essa mulher teve. Essa paz que excede todo entendimento. Que toda vergonha seja transformada em testemunho, Senhor. Que toda vergonha seja transformada em testemunho. Só um minutinho, filhinha. Que toda vergonha seja transformada em testemunho. Que todo o peso do passado seja quebrado. Que o Senhor quebre todo o peso do passado. Em nome de Jesus. Eu entrego tudo aos teus pés. Espera, filho, que a mamãe tá orando. Respeita. Respeita a mamãe. Mamãe tá orando. Tá bom? Eu entrego tudo aos teus pés. Fala pra ele. Eu entrego tudo aos teus pés. Eu não quero decidir mais nada sozinha. Eu te amo, Jesus, e eu te agradeço por esse tempo. Eu te agradeço pelo dia de hoje, por toda essa palavra. Pai, guarda a vida dessas mulheres. Pai, cubra essas mulheres agora com o sangue do Cordeiro. Pai, reveste essas mulheres com a tua armadura da cabeça aos pés e livra elas de todo o mal. Livra elas de todo engano. Livra elas de tudo que parece que é bom, mas não é. Oh, Pai, livra elas de toda injustiça. Em nome de Jesus, guarda a entrada e a saída delas. Para a honra e glória do teu nome. Tudo é teu, nada é meu, Pai. Obrigada pela tua bondade, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Nós estamos aqui lançados aos teus pés porque nós te amamos. Eu te amo, Jesus. Quebra todo orgulho do meu coração e me ensina a ser uma mulher igual ao Senhor. Me ensina a ser uma mulher que te ama. Me ensina a ser uma mulher que te busca primeiramente em tudo. Quebra todo orgulho e me ensina a ter a tua humildade. Arranca o meu coração se for preciso, mas me dá um coração igual ao teu. Um coração disposto a obedecer. Oh, alabatê, o poder é teu, Jesus. Santo, santas o teu nome. Tem mulheres aqui que estão sendo curadas. Tem mulheres que estão sendo restauradas. Tem mulheres que o orgulho estava dominando e que agora o Senhor está tirando esse orgulho. E vai vir restituição do Senhor sobre a tua vida. Oh, alabatê, você não vai mais andar em círculo. Você não vai mais andar em círculo.
círculo. O Senhor está te dando um escape. O Senhor está te dando uma saída. Oh, alabatê. Tem mulheres aqui que falou pro Senhor essa semana que não aguenta mais andar em círculo. Tem alguma mulher aqui que falou isso para Deus? Oh, tem alguma mulher aqui que falou isso para Deus essa semana, que não aguentava mais andar em círculo. O Senhor hoje está te tirando desse círculo e o Senhor está te dando um novo caminho, um novo tempo, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ai, dá vontade de ficar na presença do Pai, né? Não dá vontade de sair da presença de Deus, não dá vontade de sair da presença de Deus. Oh, Alessandra, o Senhor hoje está te tirando desse círculo. Alessandra, o Senhor hoje está te tirando desse círculo e Ele está te colocando no caminho. Quebra todo orgulho diante dEle, fala para Ele. Oh, alabatê, o Senhor hoje está te tirando desse círculo. Você não vai mais ser escravizada pelo medo, pela culpa. Aleluia. Que o Senhor abençoe e guarde a vida de vocês. Um beijo no coração de vocês. Dá tchau, filha. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Um beijo. Um dia abençoado e desinflamado para vocês. Manda beijinho, filhinha. A língua é feia. Assim, ó.